sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se sempre de seguir todas as orientações. Hoje, turma, eu vou explicar para vocês sobre advérbio e locução adverbial. Vocês podem acompanhar comigo na página 197 do livro de português, o livro didático de português, ok? Então, vamos ver o que o livro traz para nós sobre advérbio. Ele diz que o advérbio é uma marca de tempo e outras circunstâncias. Bom, advérbio é uma classe gramatical, assim como o verbo, o pronome, que nós já estudamos, substantivos, adjetivos. E a diferença dessa classe gramatical das outras é que os advérbios são palavras invariáveis. Ou seja, eles não variam em gênero nem número. Quando eu falo de gênero, eu estou falando de masculino e feminino, número, singular e plural. Então, os advérbios sempre vão estar o quê? Na sua forma masculina e no singular. Se uma palavra estiver no plural ou no feminino, ela não pode mais ser classificada, então, como um advérbio. Tá? Então, advérbio são palavras invariáveis no gênero e no número. Gênero masculino e feminino, número singular e plural. Além do verbo, a indicação do tempo nos textos podem ser feita também por outras classes de palavras, entre as quais se destaca o advérbio. Então, ele fala que o verbo ele nos dá a indicação de tempo. Quais são os tempos do verbo? Lembra que nós estudamos? Presente, passado ou pretérito e futuro. Então, o verbo, ele traz aí essa marcação do tempo através do presente, passado e do futuro. Mas o advérbio também pode fazer o quê? Essa marcação para nós em relação ao tempo, ok? Então, vamos ver como que isso acontece. Releia os textos que iniciam os quadros de falas de tempo de criança. Então, vamos lá. No meu tempo, era assim. As crianças do tempo de Pelé contam como eram as brincadeiras e o dia a dia naquela época. Hoje é assim. Crianças de hoje contam tudo sobre moda, brinquedos e filmes para que marcam seu tempo. No futuro pode ser assim. Meninos e meninas adivinham como vai ser a infância daqui muitos anos. Então, nessas frases, quais as palavras que determinam o meu tempo sem ser os verbos? Vamos ver? Além dos tempos passado, presente e futuro, marcados pelas formas verbais era, é e vai ser, que é uma locução verbal, há outras palavras não verbos que ajudam a identificar o tempo em que os fatos acontecem. No meu tempo, naquela época, hoje, no futuro, daqui a muitos anos. Então, essas palavras também determinam o quê? O meu tempo, não é verdade? Quando eu digo aqui, ó, no meu tempo, naquela época, hoje, que é um tempo presente, não é verdade? No futuro, daqui a muitos anos, que também está falando do futuro, né? Daqui a muitos anos. Essas expressões acompanham os verbos e pertencem à classe de palavras dos advérbios e das locuções adverbiais. Aqui, ó, no meu tempo, acompanha o verbo era. As crianças do tempo, tá vendo? De Pelé, ó, do tempo de Pelé. E aqui, ó, naquela época, tá vendo? Ó, naquela época. Aqui, hoje é assim, hoje. No futuro, tá vendo? Ó? E aqui, daqui a muitos anos. Então, essas palavras, elas também definem o quê? Elas indicam o quê? O tempo. Seja no futuro, seja no presente ou seja no passado. Então, o que nós podemos aprender através disso? Que não é somente os verbos que determinam esse tempo nas frases, mas os advérbios ou as locuções adverbiais também podem fazer isso.
Nos textos dos quadros, a palavra assim também é um advérbio. Assim também é um advérbio, que expressa a circunstância de modo. Hoje é assim, ou seja, hoje é deste modo. Então, além de marcar o tempo, o advérbio pode também me dar o sentido, a significação, a circunstância de modo, como neste exemplo, com a palavra assim. Pois significa o quê? Hoje é deste modo, assim, tá? Hoje é assim, ou seja, hoje é deste modo. Então, quer dizer que o advérbio, além de ser uma palavra invariável, ele nos traz algumas circunstâncias. E nós vamos ver quais são essas circunstâncias, todas elas, ok? Advérbio é a palavra que modifica o verbo, pode modificar também adjetivos ou outros advérbios, indicando circunstância aqui, ó, de tempo, de lugar, de modo, de negação. Quando duas ou mais palavras são empregadas como advérbio, temos o que? Uma locução adverbial. Lembra da locução verbal? Nas classes gramaticais, quase todas nós temos essas locuções: locução adverbial, locução verbal, locução prepositiva, tá? Então, toda vez que nós tivermos aqui, ó, locução, seja ela qual for, é porque eu vou ter sempre mais de uma palavra que está dentro daquela classe de gramática. No caso da locução verbal, eu tenho duas palavras que se enquadram dentro de verbos. No caso de locução adverbial, eu tenho duas palavras que se enquadram nos advérbios. Locução prepositiva, a mesma coisa, duas palavras que se enquadram no quadro das preposições. Então, vamos ver isso melhor? Então, quer dizer que o meu advérbio, ele vai modificar o meu verbo. Em que circunstância? Na circunstância de intensidade, de tempo, de lugar, afirmação, negação, dúvida e modo, tá? Então, eu tenho aqui, eu coloquei um quadro para vocês dos principais advérbios. Eu tenho de dúvida, intensidade, modo, lugar, tempo, afirmação, negação. O que acontece? Eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa. Toda vez que eu tiver essas palavras que indicam uma circunstância, seja de dúvida, de lugar, de negação, qualquer circunstância, essas palavras não podem ir para o plural e nem para o feminino, porque advérbios são o quê? Invariáveis. Então, ó, talvez, acaso, porventura, provavelmente, eventualmente, possivelmente, quiçá, que é bem pouco usado, eu tenho advérbio que indica o quê? Dúvida. Talvez você não saiba a diferença entre as várias espécies de primatas. Aqui, ó, talvez. Então, isso indica o quê? Dúvida. Talvez seja. Eu não estou dando certeza daquilo. É uma dúvida. Muito pouco, bastante, demais, mais, menos, excessivamente, demasiadamente. O painel vinculará as mensagens mais bonitas, ó. Intensidade, mais. Pouco e menos também é de intensidade, claro. Intensidade para menos, né? Por exemplo, fiz pouco, eu fiz pouco alimento hoje, por exemplo. Fiz pouco alimento, apesar que ficou meio sem sentido essa frase, não fugiu os exemplos. Quando eu falo pouco alimento, ou comi pouco, por exemplo, fica melhor. Comi pouco. Então, a intensidade que eu comi foi pouco, não foi muito, não foi mais ou menos, foi pouco. Então, quando eu uso menos e pouco, também é um advérbio de quê? De intensidade, tá? Não é porque é pouco e menos, assim, a intensidade é só para mais. Não, pode ser para menos também. Bem e mal, assim, depressa, devagar, melhor, pior. Modo, aqui ó, os animais comiam depressa. Então, qual o modo que eles comiam? Depressa. E reparem que depressa está modificando o meu verbo comia. Por que está modificando? Porque o modo em que ele comia foi depressa. Eu poderia só falar, os animais comem. Tem sentido a minha frase. A partir do momento que eu coloco os animais comiam ou comem depressa, o modo que eles comem é o que? É rápido, é depressa. Então, quer dizer, o meu advérbio está modificando o meu verbo, ok? Abaixo, acima, diante, aí, além, ali, aqui, atrás, cá dentro, fora, junto, lá longe, perto, aqui, ó. Lugar. A árvore foi montada perto do lago do Ibirapuera. Então, aqui, ó, perto de algum lugar.
Então, isso aqui está indicando o quê? Um advérbio de lugar. Montada perto, aqui ó, foi montada. Olha aqui a minha locução verbal. Foi montada perto, ok? Do lago do Ibirapuera, lugar. Porque esse perto quer dizer perto de algum lugar. Quando eu falo além, aqui, ali, cá, dentro, fora, sempre lugar, ok? Agora ainda, amanhã, antes, cedo, depois, hoje, já, jamais, logo, ontem, sempre, tarde, imediatamente, diariamente. De tempo, aqui ó, ontem os macacos se esbaldaram, aqui ó, ontem, uma relação de tempo, querendo dizer que isso aconteceu ontem. Eu poderia dizer que amanhã os macacos se esbaldarão, por exemplo, no futuro, né? Então é a mesma coisa, tempo, cedo, tá vendo? Hoje, tempo, ok? Sim, certamente, evidentemente, realmente, de afirmação. A árvore deste ano é certamente a mais inovadora. Tá? Estou afirmando isso. Não e nem. Nem o trânsito, nem o mau tempo impedirão as famílias de ver a árvore. Não, nem negação. Nunca, a palavra nunca vai ser de tempo, não está aqui, mas ela não indica negação, tá? Quando eu falo assim, nunca irei, por exemplo, naquele lugar. Quando eu falo nunca irei, eu não estou querendo fazer uma negação, eu não estou negando aquilo. Eu digo nunca em tempo algum, tá vendo? Por isso que nunca é um advérbio de tempo e não de negação. Bom, turma, não se esqueçam disso. Tempo, nunca, sempre de tempo. Não de negação. Por quê? Porque muitas pessoas classificam nunca como negação. Só que nunca quer dizer em tempo algum, ok? E nunca de negação, tá? Não existe nunca de negação, ok? Então, o que é uma locução adverbial? Então, as locuções adverbiais são o quê? São expressões que equivalem a advérbios. Inicia-se normalmente com uma preposição ou uma contração. Vocês não estudaram nem contração, nem preposição. Mas, vou dar uma dica. Lembrem-se que todas as locuções eu tenho duas palavras. Lembra da locução verbal que eu tenho um verbo auxiliar, um verbo principal, não é isso? Então, nas locuções adverbiais, eu vou ter uma preposição e uma palavra ou uma contração. O que é uma contração? É esse A aqui, ó, o A craseado. Então, se vocês tiverem, por exemplo, aqui, ó, à pressa, ou à noite, ou à esquerda, saída à direita, isso aqui é uma contração, porque a crase nada mais é do que uma contração de um artigo mais uma preposição ou de artigo mais um pronome que você indefinido, alguma, que vocês ainda vão aprender mais pra frente. Então, só lembrem disso. A crase é uma contração, tá? E preposição são essas palavrinhas aqui, ó. Em, com, sem, de, tá vendo? Ó? E quando eu tenho uma locução verbal, a maioria das vezes eu vou ter contrações, que é a minha crase, ou essas preposições em, com, sem e de são as mais usadas em locuções adverbiais. Então, toda vez que eu tiver mais de uma palavra que tenha circunstância de tempo, modo, lugar, afirmação, negação, quantidade ou intensidade, eu vou ter o quê? Uma locução adverbial. Igual tempo, em silêncio, à pressa, com amor, à noite, no dia seguinte, em seguida, hoje em dia, de novo, modo. À direita, à esquerda, saída por aqui, lugar. Afirmação com certeza, sem dúvida, vendo? Negação de forma alguma, de modo algum. E de intensidade, em demasia, em excesso, tá? Eu tenho sempre o quê? Uma locução verbal. Duas palavras que têm uma circunstância, seja ela modo, tempo, lugar, afirmação, negação, intensidade, eu tenho uma locução verbal. Uma locução adverbial, tá? Então, a locução adverbial, eu tenho duas ou mais palavras. Atuam como um advérbio, porque sempre vai trazer uma circunstância daquelas quais eu já mencionei. Tempo, lugar e assim por diante. Vão alterar o sentido de quem? Do meu verbo, do meu adjetivo ou de um outro advérbio que eu tenha na frase. Ok? Então, o que eu quero que vocês guardem? Não precisa decorar nada disso. Vocês vão entender melhor depois das atividades
E lembre-se sempre de que o advérbio é uma palavra invariável, então se alguma dessas palavras estiver no feminino no plural, já não é classificado mais como advérbio. Pode ser que elas estejam fazendo o papel de um adjetivo, de um substantivo na frase, ok? Então, primeiro, advérbio invariável, gênero e número. Tá? Locução adverbial. Eu tenho sempre duas ou mais palavras, geralmente com uma preposição ou uma contração. Contração vai ser a crase e as principais preposições que eu tenho nas locuções adverbiais são com, em, sem e de. Okay? Então, quando eu tenho essas palavrinhas que me dão um sentido, uma circunstância, seja qualquer uma dessas aqui, eu tenho a locução adverbial. E o que eu vou fazer hoje? Eu vou deixar um exercício das páginas 198 e 199 do livro de português, o livro didático, tá? E da página 50 e 51 do caderno de atividades. Por que eu coloquei aqui A e B? Porque a página 51 é para vocês fazerem apenas a letra A e a letra B. Não é para fazer mais atividades que tenha lá não, tá? Só a letra A e a B da 51. A 50 vai fazer toda e a 198 e 199 do livro didático também é para fazer todas. Na próxima aula, eu vou deixar no PowerPoint para vocês classificarem os meus advérbios em relação dúvida, intensidade, modo, lugar, tempo, afirmação e negação. Só para vocês terem uma noção e conseguirem entender melhor o que é um advérbio. O livro não aprofunda tanto, ele só nos diz, né, que o advérbio também pode indicar tempo, assim como o verbo, e que ele vai modificar ali algumas partes ali da minha gramática. Bom, lembrem-se sempre juntos no caminho certo.